E no vídeo de hoje, além de um resfriado, eu trago para conversar com vocês uma dúvida de um cliente que eu fiquei pensando se não é a dúvida de vários outros internautas ou outras pessoas que querem colocar sistema de energia solar off-grid. Nosso cliente essa semana fez a seguinte pergunta: posso comprar um kit off-grid para minha geladeira, mas sem o banco de baterias? Será que isso é possível? Você está curioso para saber qual é a minha resposta e o meu ponto de vista? Fica comigo até o final desse vídeo que nós vamos discutir a respeito disso. E se você gostou desse tema, já curte esse vídeo, já se inscreve no canal se você não é inscrito e já ative as notificações. E não esquece de compartilhar para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Vai que essa pessoa também quer colocar um kit aí de geladeira sem usar bateria, né? A gente já responde a dúvida dela. Bem, pessoal, vamos entender o cenário do cliente e como foi essa abordagem e o que eu respondi para ele, tá? Então, o que ele questionou, tá? Ele passou para a gente o consumo da geladeira para que a gente ajudasse ele a fazer o dimensionamento. E ele questionou o seguinte: olha, eu quero usar a geladeira somente durante o dia. Seria possível comprar esse kit, mas não comprar o banco de baterias? Ou seja, ele queria um kit mais econômico. Por quê? Porque hoje o custo do banco de baterias ele tem um impacto muito grande sobre o sistema off-grid. Além de daqui 3 anos, na média, né, 3 anos, ter que fazer a troca. Contudo, ele é um cliente que ele está numa região isolada, ou seja, ele não tem acesso à energia da concessionária, tá? Então, analisando esse cenário dele, nós vamos verificar se isso é viável ou não, detalhe a detalhe, tá? Então, primeiramente, vamos começar entendendo como é que funciona a geladeira. Lá algum tempo atrás, eu já fiz uma série de vídeos explicando sobre geladeira, mas vamos dar uma relembradinha, né? A geladeira possui um motor elétrico acoplado em compressão, né? Que é o compressor da geladeira, né? Que é um motor elétrico. E quando ele vai fazer a geladeira funcionar, esse motor ele tem um pico de partida que chega de 5 a 10 vezes a potência nominal desse motor, correto? E sabemos que a geladeira no regime normal, residencial, ela vai trabalhar mais ou menos de 1/3 a metade do dia. Vai depender muito lá da abertura e fechamento das portas, da quantidade de alimento que tem lá dentro, né? Se a geladeira está perto do fogão, se ela está num lugar mais fresco, enfim, tá? Então, o ideal é que essa geladeira fique ligada 24 horas por dia, para que ela consiga ter um trabalho, para que esse motor possa fazer um trabalho econômico, né? Porque afinal de contas, quando que o compressor vai ser acionado? Ele vai ser acionado toda vez que ele sentir que a temperatura interna da geladeira começa a subir. Então ele entende lá, o termostato, né, vai sentir quando precisa acionar o compressor, né? Então guarda bem essa informação. Todo dimensionamento de sistema off-grid tradicional, tá, pessoal? Então vamos esquecer qualquer outra coisa, né? A gente não tem nem a opção de colocar um híbrido off-grid aqui no caso desse cliente. Por quê? Porque ele não tem energia elétrica no local. Então, quando a gente faz um dimensionamento de sistema off-grid para a geladeira, a gente pega o consumo da geladeira, a gente entende qual é a necessidade do cliente, se ele vai usar residencial, quantas pessoas moram dentro de casa. A gente vai fazer uma série de perguntas chatas para que esse sistema não tenha furo. Então, o que a gente vai dimensionar? Painel, conjunto fotovoltaico, né, de arranjo fotovoltaico, para suprir a demanda do cliente, controlador de carga adequado a esse arranjo, né? Banco de baterias respeitando a descarga, né? A taxa de descarga do banco e garantindo a autonomia do sistema. E um inversor compatível com o pico de partida dessa geladeira do cliente, certo?
Então, esse é o cenário ideal para que o sistema funcione redondinho, tá? E aí cabe ressaltar uma opinião minha, tá? Uma opinião da Alessandra, né? A gente sabe que a geladeira, no meu ponto de vista, quando você está instalando isso para um consumidor final, ele é uma problemática, né? A geladeira. Então, eu particularmente gosto de fazer o sistema da geladeira separadamente. Já expliquei por que isso em outros vídeos, não vou falar de novo, mas só vou ressaltar isso. Eu gosto de fazer ele separado das demais cargas, tá? Eu acho que isso facilita muito, né? Então, isso é o cenário ideal, tá? Mas será que o que vai acontecer se eu tirar as baterias e fazer a geladeira trabalhar somente durante o dia? Será que isso vai dar certo? O que você acha? Conta para mim aqui nos comentários. Enquanto isso, eu vou refletindo com vocês sobre algumas coisas, né? Então, vamos lá. Se eu ligo a geladeira durante o dia e desligo ela durante a noite, o que vai acontecer? Eu vou trabalhar com ela num regime normal de carga 12 horas, né, com regime normal de temperatura e tal, e eu vou desligar essa geladeira durante 12 horas. O tempo que essa geladeira estiver sem funcionar, o que vai acontecer? A temperatura interna dela vai começar a subir, 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 além de colocar em risco os alimentos que estão dentro dela, né? Quando eu for religar essa geladeira, o compressor dela, o motor, ele vai trabalhar mais. Então, é uma falsa economia. Por que ele vai trabalhar mais? Porque a tendência dele vai ser restabelecer essa temperatura ideal no menor tempo possível. Então, eu vou ter uma partida e um tempo de funcionamento desse compressor maior do que se eu estivesse trabalhando de forma linear com essa geladeira, ou seja, ligada 24 horas e ele só partindo quando necessário, né? Quando ele sentir lá que a temperatura subiu. Então, vamos pensar nisso, tá? Primeiro ponto, analisando pelo lado da geladeira. Segundo ponto, pensando no sistema de energia solar fotovoltaico, né? Vamos começar a pensar pelo controlador de carga. O controlador de carga, eu sempre falo, é um controlador de carga de bateria, né? Então, o controlador de carga, ele é um gerenciador da geração dos painéis solares para o carregamento e descarregamento da bateria, certo? Então, o que acontece? O controlador de carga, ele precisa ser referenciado pelo banco de baterias, né? Pela bateria ou por uma fonte, enfim, ele precisa ter uma referência de tensão para ele entender, se ajustar e começar a funcionar, tá? Independente dele ser um controlador PWM ou MPPT, ele precisa ter essa referência para funcionar, tá? E aí eu tô falando aqui sistema tradicional off-grid, tá? Então eu tô falando de controlador de carga MPPT, PWM para off-grid. A maior parte dos controladores de carga, eles nem ligam se eu não fizer esse reconhecimento da tensão, né? Se eu não fornecer para ele, se eu não conectar ele numa bateria e der essa referência de tensão. Ponto 2, né? Vamos pensar, esse cliente está num local isolado, né? Então ele não tem outra fonte de energia. Mas vamos pensar na bateria agora. Qual a função da bateria? Além dela referenciar o controlador de carga, a bateria vai fornecer energia para o sistema nos períodos em que o painel solar não estiver trabalhando, ou seja, no período noturno, e também quando os painéis solares não derem conta de alimentar a carga, ou seja, nesse caso, não der conta de alimentar a geladeira. Ou seja,
num pico de partida, num dia muito nublado, ou a hora que passar umas nuvens e a geração do painel oscilar, né? Porque o painel solar ele oscila, ele não vai trabalhar de forma constante durante o dia todo, né? Então a bateria ela vai estabilizar o sistema e estar pronta para suprir esses picos de partida da bateria, né? E aí vamos emendar no painel solar. O painel solar ele tem aquela curva, né? Então, como ele não tem uma geração linear, lá no comecinho do dia e no final do dia, ele não vai gerar a máxima potência, né? Ele vai ter essa queda. Fora que a geração dele está muito vinculada ao quê? À irradiação. Então, dia nublado, dia que passa muita nuvem, não vai ser uma geração constante. Então, a bateria vai servir nesse sentido também para estabilizar o sistema. De qualquer forma, já sabendo de tudo isso, vamos imaginar, pessoal, que o controlador de carga funcionasse ou funcione sem a bateria. Vamos imaginar o que poderia acontecer, né? Hoje, como que é a configuração do sistema, né? Eu tenho o controlador de carga, então eu vou entrar lá com a bateria, entro com os painéis fotovoltaicos. Nesse caso, a geladeira é de corrente alternada, então vou usar o inversor. A gente tira o inversor da onde? Do banco de baterias, correto? Então vamos tirar o banco de baterias, aonde que eu precisaria ligar esse inversor? No controlador de carga, certo? Então eu teria lá painel solar, controlador, inversor e geladeira. Galera, o que acontece com a geladeira quando o compressor parte? Eu tenho aquele pico de partida, né? Então, vamos imaginar que a geladeira desse cliente seja uma geladeira de 150 watts, né? 150 watts em 12 volts, beleza, né? Que seria o nominal. Agora, você imagina num pico de partida, vamos supor aí a pior situação, que eu tenha 10 vezes essa potência nominal, eu vou estar requerendo do meu inversor 1.500 watts. 1.500 watts em 12 volts, eu tenho 125 amperes de corrente. Então, para o meu controlador de carga conseguir aguentar nesse momento do pico de partida 125 amperes, eu preciso ter um controlador de carga com saída compatível a 125 amperes. E será que o meu arranjo fotovoltaico vai conseguir suprir esse pico de partida? Então aí eu já tenho duas problemáticas. Se o meu controlador não for compatível a suprir esses picos, eu vou queimar o controlador. E será que a hora que a geladeira partir, os meus painéis vão conseguir atender essa demanda de corrente que está sendo solicitada? Então a gente tem que pensar nisso, certo, pessoal? Se eu tenho ali o banco de baterias disponíveis, esse banco de bateria foi dimensionado para isso. Então ele consegue rapidamente suprir essa demanda aí do inversor para poder dar o pico de partida na geladeira, independente se o meu arranjo fotovoltaico vai aguentar ou não, porque ele tem lá o tempo todo de funcionamento dele para repor essa carga da bateria, tá? Então, fazendo essa análise, no meu ponto de vista, para o usuário final, simplesmente pegar um kit de geladeira e não comprar o banco de baterias, eu não vejo viabilidade de funcionamento. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria discutir hoje com vocês, tá? Eu não vejo esse cenário, tá? E foi exatamente essa explicação que eu dei para o cliente e ele entendeu. Aí, no final das contas, ele tentou discutir com a gente para diminuir os dias de autonomia, tá? E aí a gente também explicou sobre esse risco de diminuir os dias de autonomia, né? Porque os dias de autonomia ele vai aumentar um pouquinho o banco ou vai diminuir. Mas o mais importante para que o sistema, além de funcionar adequadamente, tenha a durabilidade que ele tem que ter, é respeitar sempre a descarga da bateria, conforme o fabricante, tá? Então, pessoal,
No sistema off-grid tem que ser tudo muito pensado e muito calculado para não dar ruim e para que o sistema funcione adequadamente pelo período que ele precisa funcionar, para que ele foi projetado, para que o cliente fique feliz, tenha suas necessidades atendidas e faça valer o dinheiro dele, porque é um sistema caro, né? Então, pessoal, respondido a dúvida sobre ligar a geladeira durante o dia sem banco de baterias? Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o nosso próximo bate-papo.